Olá, meus amados, aqui é o Wildes Ribeiro, do canal Crosslink com Deus. Hoje eu vim trazer um vídeo de um pastor americano chamado Brandon Biggs. Neste vídeo, ele relata sobre um incidente que aconteceu com o Donald Trump há 3 meses antes de acontecer, certo? Ele previu isso, Então, assim, só que o que vamos nos atentar nesse vídeo é no final, certo? O que ele prevê após a eleição do Donald Trump. Então vamos ficar atento ao que este profeta de Deus está nos avisando, certo? Dê like, comente, compartilhe. Muito obrigado, já estamos seguindo a marca de 3.000 inscritos, certo? Só tenho a agradecer a Deus e a cada um que está se inscrevendo no canal e assistindo os vídeos. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe. Fique com o vídeo. Incrível, eu não sabia disso. O que o Senhor me mostrou sobre esse eclipse é que, basicamente, quando eu estava orando há algumas semanas atrás, Ele me disse: ao orar, quero que você preste atenção à Páscoa, pois quando a Páscoa chegar, haverá uma aceleração das coisas, ainda mais do que houve de Rosh Hashanah a Rosh Hashanah. Ele disse que este será um momento de grande aceleração, e Ele disse que você verá uma aceleração no campo financeiro. E ele disse: você verá aceleração na política e você verá aceleração na guerra. E ele me disse: essas coisas vão acontecer, pois o retorno do meu filho é iminente. E ele me disse isso. Ele disse que quando isso acontecesse na época da Páscoa, haveria algo tão grande que é quase... E ele me falou sobre o clima. E ele me disse que haveria um grande aumento de temperatura em Chicago, em Nova York e em algumas outras áreas no leste. E ele disse que haveria temperaturas recordes durante esse período. E ele me alertou sobre tempestades, tornados de longa duração, e para que o corpo de Cristo assumisse autoridade sobre essas tempestades, porque seriam tornados, os maiores tornados que já vimos na história, potencialmente tornados de longa duração. E então ele falou sobre microexplosões. Ele estava falando sobre ventos de 150 milhas por hora que sairiam dessas microexplosões. E ele falava sobre assumir autoridade sobre isso e orar por isso. Mas eu vi uma grande aceleração das coisas, desde a Páscoa até Rosh Hashanah no outono, e que isso aconteceria nos Estados Unidos. E então eu vi você, Pastor Steve. O Senhor disse que estava abrindo grandes portas para você, mais do que você percebe, e que você foi chamado mais para a arena política do que esperava. Que esta seria uma temporada de grande promoção com portas abertas, e que você iria começar a falar nas igrejas e teria uma unção sobre você, como os antigos patriotas. Você disse que me via como um cara velho. Sim, mas não era necessariamente um cara velho. Era como um manto para falar às pessoas nessas igrejas antigas. Como tentar reformar a América novamente, trazendo a América de volta. Porque o Senhor me disse: eu não terminei com a América. Ele disse que surgirá uma nova onda de patriotismo. E foi então que eu vi uma onda vermelha saindo de Michigan. E então eu vi Oklahoma, e havia brasas de pessoas, e elas estavam todas acesas. Tinham tochas por toda Oklahoma, e estavam levantando essas tochas que pareciam fogo. E eles estavam trazendo um novo patriotismo para a nação. E estava nascendo e continuou se espalhando como fogo por toda a América, por toda a parte. E eu vi Trump se levantando, e então eu vi uma tentativa contra a sua vida. Uma bala passou perto da sua orelha e chegou tão perto de sua cabeça que estourou seu tímpano. E eu vi que ele caiu de joelhos durante esse período e começou a adorar o Senhor. Ele nasceu radicalmente de novo durante esse período. Estou falando, as pessoas dizem que ele está salvo agora, mas ele realmente se inflamará por Jesus pelo que vi chegando. E então eu vi pessoas intercedendo e o vi ganhando a presidência. O Senhor me mostrou que se estenderia até o verão, uma grande perseguição viria sobre ele através dos juízes e da lei,
e todas essas pessoas tentando processá-lo e todas essas coisas. Mas haveria um fim para isso, e as coisas começariam a se libertar, chegando ao outono. E então eu o vi ganhando a eleição através dos patriotas saindo para votar. E então haveria uma grande crise econômica. Eu vi que eles tinham um grande plano, uma crise pior do que a Grande Depressão. E o Senhor me advertiu sobre isso. Seria um período muito sombrio. Mas eu vi choques vindo sobre o solo americano, como um abalo no solo. E eu vi Donald Trump orando no Salão Oval, e ele estava chorando diante do Senhor, com as mãos na cabeça assim, mas ele estava chorando. E havia ministros e pessoas. Eu não sei se eram senadores ou congressistas, ou o que quer que fossem. Eu apenas os vi andando de um lado para o outro dentro da Casa Branca. Desculpe, o que é a Casa Branca, mas é o Salão Oval. E eles estavam intercedendo lá dentro, e eu podia sentir a presença do Senhor tão forte nisso. E então pude ver aquela escuridão, aquele peso sobre a América com a crise financeira que eu via chegando. Começou a se elevar acima das árvores e eu vi o azul e as coisas voltando em tempos verdes e os bons tempos retornando. Mas o Senhor disse que seria um período de agitação. E seria um tremor para despertar. E nisso, basicamente, significava que ele não tinha terminado com a América, que haveria um grande avivamento. E nem tudo são trevas e desgraças. Foi o que ele disse. O céu não está caindo. É um momento que, como as pessoas diriam, é um julgamento. E o Senhor disse, não chame isso de julgamento. Não é meu julgamento. É uma correção. Há uma correção chegando.